Com certeza não temos qualquer dúvida de que este é um tempo muito especial para nós, porque na semana passada, participando da festa da Páscoa, nós nos sentimos extremamente inspirados a respeito de textos fundamentais da fé. É maravilhoso nós pensarmos hoje a respeito desta questão de provas da ressurreição. Eu gosto muito de hinos clássicos da fé cristã, e entre eles há um, que é o número 136 do cantor para o culto cristão, hinário para o culto cristão, que diz: adoro o Cristo vivo. E há uma linha que diz assim: se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. E de fato, muitos homens, lamentavelmente, rejeitam o único caminho para a vida, que é reconhecerem que Jesus morreu e ressuscitou. E é por esta razão que ele afirmou tantas vezes durante o seu ministério: ele, porque eu vivo, vós vivereis. É nesta base, porque não há qualquer outra possibilidade. E se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Amados, vamos continuar sempre lembrados que nós somos de Cristo. E quem é de Cristo, que é na palavra de Deus, que é na palavra de Cristo, ela que nos ensina a verdade a respeito da vida e da eternidade. Para quem não sabe, está só agora se interessando por coisas espirituais, glória a Deus por isso, eu quero lembrar que o capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo da ressurreição. Então a ideia é assim como 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. E eu quero ler a introdução deste capítulo, porque é na verdade um esboço pequeno a respeito desta verdade fundamental da fé. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos são crentes. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Glória a Deus, né? Que eles eram firmes, pelo menos boa parte deles. Em qualquer igreja, sempre aqueles que não são assim tão firmes. É por isso que a gente precisa continuar estudando a palavra de Deus, para se firmar. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham morrido. Ele está falando aqui a respeito das evidências da ressurreição. Jesus morreu, porque morreu, foi sepultado, mas ele continua vivo. E esta é a mensagem da Escritura, e quem é de Cristo jamais negará esta verdade fundamental. Tão fundamental que ainda em 1 Coríntios, em um de seus versos mais adiante, o apóstolo Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa fé. Meus amados, a ressurreição então é um grande milagre, é o maior deles. Sem dúvida alguma, outros milagres, alguns dos quais temos até experimentado. Sem expor a minha família, eu quero dizer que ontem eu experimentei um milagre menor, mas importante para a minha vida. De manhã cedo, minha esposa e eu fomos tomar café, e na saída, por causa de uma dificuldade na nossa comunicação, não era briga, não, era só entro ou não entro na pista. E quando eu entrei, um carro pequeno quase acabou com o nosso. Aí eu pensei assim: é um milagre, porque se fosse uma jamanta daquelas que leva gás para Itacoatiara, os irmãos hoje estariam fazendo o nosso sepultamento. Há milagres e milagres, mas o milagre da ressurreição é incomparável. Tanto é que as Escrituras afirmam assim: o milagre da ressurreição
No milagre da ressurreição, Jesus é as primícias dos que morreram. É a primeira ressurreição de fato, porque a de Lázaro e de outros no Novo Testamento foram ressuscitação. Eles não ficaram muito tempo no mundo depois daquele maravilhoso milagre. Pois bem, a ressurreição é o milagre principal das Escrituras. Jesus ensinou a respeito de que ele morreria, mas ressuscitaria. Mas, na verdade, este tema é tão importante que está nos 4 evangelhos. Alguém aqui perguntaria assim, quais são os 4? Mateus, Marcos, Lucas e João, para o benefício dos ainda não muito iniciados. É muito interessante que a ressurreição foi apresentada para o nosso fortalecimento várias vezes nas Escrituras. Especialmente me refiro a estes 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amados, quando eu tenho pensado a respeito deste assunto importantíssimo, o grande milagre, o principal milagre nas Escrituras, o milagre da ressurreição, eu gosto muito do Evangelho de João, no capítulo 20, porque ele trata de muitas coisas importantes. Eu quero ler, e depois quero comentar mais do que só este texto, mas eu quero ler a partir do verso 24, uma história muito inspiradora. Se não, vejamos. Tomé é um dos apóstolos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu a primeira vez, a ideia. Os outros discípulos lhe disseram, Tomé, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, isto é, confiando, tenham vida em seu nome. Então aqui está, primeiro eu quero expor alguma coisa, e há pouca coisa sobre o apóstolo Tomé, pouquíssimos detalhes, especialmente em João nós temos em 3 oportunidades alguns detalhes, mas são poucos. Há outros apóstolos que tinham aparentemente uma ação mais constante, pelo menos publicamente, mas Tomé não, Tomé era um tipo calmo e tranquilo, mas tinha as qualidades impressionantes. A primeira coisa que o texto diz é que ele era apelidado de Dídimo. Tomé em aramaico quer dizer, em aramaico, uma das línguas de Jesus, que Jesus falava, quer dizer gêmeo. Em grego, Dídimo, que é o apelido de Tomé, quer dizer gêmeo. Então, ele tem um irmão, uma irmã, porque ele é gêmeo. Estudiosos da Bíblia, às vezes, se cedem um pouco nas inspirações, e alguns deles escreveram, está nos livros por aí, nos seminários nós lemos, que ele era irmão de Mateus. Não há comprovação bíblica sobre isso, mas ele devia ter. É por isso que ele era apelidado de gêmeo. Mas, amados, alguns textos são muito interessantes, porque às vezes pessoas falam mal de Tomé, Tomé, o que duvidava.
Tomé o que duvidava. Eu quero sugerir aos irmãos que nós abandonemos esta conversa de Tomé o que duvidava, porque Tomé era um tipo muito especial. Todo grupo humano precisa ter alguém de coragem, e Deus colocou no meio dos apóstolos um que era muito corajoso, muito corajoso. João, no capítulo 11, tem um testemunho muito especial. João, capítulo 11, eu quero ler os versos 8 e 16. 8 e 16. No 8 está escrito assim: os apóstolos disseram para Jesus, quando ele estava rumo a Betânia, perto de Jerusalém: Mestre, olha só o temor deles, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo tu vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça. E depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, estou lendo todo o texto para o benefício dos pouco iniciados: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas irei lá para acordá-lo. Nós sabemos o que aconteceu, houve ressuscitação lá, não é? Aí seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme vai melhorar. Mas Jesus tinha falado da sua morte, porque era um eufemismo dizer dorme quando está morto. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando só do sono. Jesus sabia o que estava dizendo. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até lá. Então Tomé, que dizem que duvidava de tudo, né? Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Se precisar morrer, nós vamos morrer. Quanta coragem! Interessante, no Novo Testamento é o único testemunho de coragem neste tocante a ir em direção a Betânia. Vamos com ele, mesmo que morramos. É bom termos pessoas corajosas, ou que estão passando por um tempo de coragem, pois às vezes coragem é um período na vida, porque as lutas são grandes, e todos nós podemos sim vacilar quanto à coragem, mas quando há alguém corajoso, nós nos reanimamos. A minha oração é que sempre, nas crises, tenhamos alguém como Tomé por perto. Naturalmente que às vezes não é Tomé, é uma Maria, uma mulher. Coragem, lealdade, dedicação a Jesus. Uma outra qualidade, para citar mais uma, sabemos que ele era apelidado de gêmeo, corajoso, mas amados, ele era incrível, como ele era honesto. João 14, no meio de grande euforia, aprendendo de Jesus, pleno ministério. Não se perturbe, disse Jesus, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, e vocês conhecem o caminho para onde vou. E disse-lhe então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que honestidade! Às vezes em certos ambientes a gente não pergunta para não passar por ignorante, mas o honesto não tem medo disso, porque o interesse dele é aprender. Tomé não perderia a oportunidade. Senhor, nós não sabemos, e foi bom para o benefício de todos. Gente honesta beneficia a comunidade. Como deve ter feito bem para os demais apóstolos ouvir: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque não sabemos, a Bíblia não diz tudo,
Mas é possível sim que nas tensões do ministério de Jesus e nas exigências sobre os apóstolos, alguns deles estivessem passando por uma fase não tão corajosa e aprenderam, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. A ideia é preciso confirmar esta confiança em mim, é o que Jesus estava dizendo, porque não há outro caminho. Nós vemos aqui então a honestidade de Tomé. Então, num segundo ponto, eu quero afirmar para os irmãos é que Tomé se expôs diante dos apóstolos, que eram significativos, especialmente naquele tempo de ministério, sendo ajudados por Jesus. É muito interessante nós reconhecermos que esta chamada dúvida de Tomé a respeito de Jesus não é algo particular dele. Vocês sabem que todos os outros duvidaram quando houve ressurreição? É bom nós lembrarmos, né? As mulheres, na manhã de domingo, quando foram se dirigindo para o sepulcro, elas iam ali, segundo Marcos 16, especialmente versos 1 a 3, para completar o trabalho da unção do corpo, como no testemunho, no tempo da tradição judaica. Assim era. Aliás, algumas tradições judaicas assim persistem até hoje. É interessante isso, né? Como trataram a pessoa que faleceu, não é? É interessante, quando elas chegaram lá, ela ficou assustada com o que viu. A razão, amados, é porque as mulheres, não era só Madalena, elas não esperavam a ressurreição, apesar de tudo que Jesus ensinou. É uma coisa tão maravilhosa que eles não esperavam a ressurreição. Aí em João, no capítulo 20, verso 2, há uma expressão assim: roubaram, elas falaram assim para os apóstolos, né? Roubaram o corpo de Jesus. Não é que ele ressuscitou, é que deram fim dele. Então as mulheres não criam na ressurreição. Os apóstolos criam. Olha, irmãos, é tão interessante isso que é bom ler o texto, né? Eu vou ler Marcos capítulo 16 e verso 11. Marcos 16 e verso 11. É uma palavra assim bem direta. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, por Maria Madalena, não creram. Está escrito. Eles não creram, isso é palavra de Deus. Os apóstolos também não creram. Lucas 24:11 tem o mesmo significado. De fato, ninguém cria. Ressurreição dos mortos é impossível. Nós vimos Jesus pregado na cruz. Nós ouvimos as palavras que ele disse. Ele morreu, foi sepultado. Ressurreição é impossível. Há coisas irônicas, não é? No Novo Testamento. Por exemplo, sabe quem temia a ressurreição? Os fariseus. Olha, Pilatos, manda lacrar este sepulcro, porque ele andou prometendo. Na minha linguagem assim, sabe lá, de repente acontece, e a multidão de seguidores, aí é que vai ser sério para nós, porque vai se confirmar muita coisa que ele disse. Se ele ressuscitar, selem o sepulcro. E foi selado, mas não adiantou nada, porque Deus removeu a pedra e Jesus começou a aparecer. Vamos voltar à questão da dúvida de Tomé. Eu tenho lido a respeito dessa questão de dúvida, muitas razões porque pessoas duvidam, as mais variadas, mas duas são principais, né? Às vezes a dúvida, aquela dúvida de alguém que se julga muito racional, muito intelectual. Então, eu tenho certos interesses na vida e não importa o que for dito, eu duvido, eu entro em polêmica. Inclusive eu não respeito nenhuma argumentação, por mais séria e definitiva que seja. Tem muita gente por aí assim, não apenas na vida religiosa.
Quero só citar brevemente, porque os irmãos sabem que é verdade. Na vida política tem muito disso. Não importa o argumento. Eu entro em discussões e polêmicas desvairadas, mas para mim está definido. É triste esta postura, porque de fato Deus nos fez inteligentes. E há argumentos muito sérios a respeito dos mais variados assuntos. Eu sei que há uma influência poderosa na nossa sociedade já há muitos anos, por causa da ideia de que não há verdade objetiva. A verdade é o que está na sua cabecinha, não importa o que seja. Mas isso aí não tem valor nenhum na vida de pessoas inteligentes. É verdade, porque é verdade, né? Quando você procura um médico para passar por uma cirurgia, você procura quem? Quem sabe a verdade ou quem pensa que sabe? Você procura saber até qual é o currículo do seu médico, né? Porque é a verdade e a mentira, Sugiro às irmãs que tiverem coragem de fazer algumas cirurgias, que de fato pensem muito a respeito disso. Saiba das verdades a respeito da cirurgia que vai fazer, né? Saiba dos riscos, porque estes assuntos a respeito da medicina em nosso tempo são muito interessantes. Há pesquisas seríssimas a respeito do assunto. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é um risco de 90% e o que é um risco de 30%, porque existe verdade, irmãos. Existe verdade, sim, senhores. Racionais. Os que são assim e têm estas suas dúvidas sobre tudo mais que não é o meu script já estabelecido, o que eles têm mesmo, eu vou dizer, é orgulho intelectual, que é um dos mais desgraçados orgulhos da vida. Um dos mais desgraçados orgulhos da vida. Geralmente essas pessoas não mudam. Uma sugestão para os irmãos: se os irmãos em qualquer área da vida conhecem gente assim, que não muda de jeito nenhum, não perca a sua saliva. Ouça com respeito e atenção, porque pessoas, sim, todos nós temos direito às nossas posturas. Até Deus nos fez assim. Aliás, é uma historinha para os irmãos, que é bem recente na minha vida pastoral. Eu, algum tempo atrás, encontrei uma mulher que não é do nosso ambiente, mas é crente em Jesus Cristo, e ela começou a falar sobre uma determinada doutrina. E ela própria, eu sabendo que ela é daquela igreja, começou a ir de encontro àquela doutrina. Aí eu disse para ela: mas a irmã não é... Aí citei a doutrina dela, a doutrina que eu conheço, da igreja onde ela participa. Aí ela disse: é verdade, pastor, eu sou de lá, mas não apenas eu, mas outras pessoas que eu conheço, e não só da minha família, que vão lá, a gente ouve o que o pastor está dizendo, mas a gente crê mesmo é na palavra de Deus. Irmãos, eu achei muito interessante isso, né? A gente ouve algumas coisas feitas verdade, né? Mas nós cremos mesmo na palavra de Deus, nos argumentos da palavra de Deus. Eu me regozijei no coração, porque isso é uma libertação, quando a gente crê na verdade objetiva, a de Deus, mas também algumas verdades dos homens. Então Tomé, uma possibilidade é que, de uma pessoa que duvida, é dúvida racional, intelectual, né? Mas a outra é uma coisa diferente, né? É dúvida por causa de uma incapacidade de crer em algo assim que vai além das expectativas, Quando a gente lê a respeito da dúvida, entre aspas, dúvida de Tomé, a gente pensa que a dele é exatamente esta, vai além da expectativa. Ele era, como já vimos, dedicadíssimo a Jesus Cristo, corajoso, entusiasmando os outros apóstolos para que fosse a Betânia, naquele evento já citado. Ele tinha dificuldade de administrar as possibilidades, e agora especialmente porque João, no capítulo 20, mostra, antes da experiência de Tomé, que os outros discípulos já tinham uma experiência diferente. Eu leio a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês.
Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estão perdoados. Se não os perdoarem, não estão perdoados. Vocês são meus representantes, é o que esse texto último quer dizer. Mas os discípulos já tinham visto, mas Tomé não. E o que é que ele queria? Era algo maravilhoso. Ninguém havia entendido sobre a ressurreição, porque eles continuam sem entender. Outros eventos das aparições de Jesus demonstram isso, né? Aqueles dois que iam a caminho de Emaús também tiveram isso. Na presença de Jesus não entendiam nada e quiseram até ilustrar Jesus sobre o que tinha acontecido imediatamente. Toda vez que eu penso a respeito daqueles dois, né, no caminho de Emaús, que quiseram, então não sabe Jesus o que andou acontecendo. Jesus era isto e era aquilo, mas ele morreu, foi sepultado, né? Falando com Jesus. Isso me lembra, este texto sempre me lembra aquelas pessoas, aqueles de nós, né, que às vezes na nossa humanidade, né, nós começamos a dizer para Deus o que ele deve fazer, porque ele não sabe, né? Não sabe. Aí eu fico imaginando assim, que Deus diz assim para nós quando oramos assim, né? Ilustrando Deus a respeito de acontecimentos. Tá claro que devemos orar o que quiser, porque temos carência de Deus mesmo, né? Ele diz assim: meu filho, eu já sei isso, mas Deus te abençoe. É o que Deus diz quando a gente começa a ilustrar, né? Mas, irmãos, é muito interessante esta questão, porque o problema de Tomé não é aquela dúvida intelectual, é de fato a incapacidade de admitir aquela possibilidade. E os discípulos já viram o que ele estava dizendo assim: não, eu preciso confirmação. Você às vezes precisa de confirmação, Deus o abençoe, porque quando precisamos de confirmação, Deus, por meio do Espírito de Deus, dá. E esta é uma atividade direta. Você não ouve a confirmação fundamentalmente porque alguém mais disse, é porque o Espírito Santo de Deus, que a palavra diz, habita em nós, desde que cremos em Jesus. O Espírito de Deus habita em nós e nos ilustra, nos ensina, nos confirma. Tomé precisava desta confirmação. Ele foi bem claro: olha, vocês já viram, eu preciso também ver Jesus. É Jesus mesmo? Eu preciso tocar, preciso de evidências claras. Toda convicção, mas especialmente convicções espirituais, precisam estar bem fundamentadas. E nós somos crentes. Para nós, convicção bem fundamentada tem a ver com a palavra de Deus, divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar e nos orientar, bem fundamentada. E nós somos uns privilegiados. Falo com os crentes, aqui eu alcance na minha voz. Nós somos uns privilegiados, porque a palavra de Deus desce detalhes impressionantes e diretos a respeito de cada situação, todas elas, cada situação da nossa vida. É tão interessante que quando Jesus chegou e vai diretamente, é assim que Deus faz, né? Vai de acordo com sabe da necessidade, foi diretamente ali a Tomé e diz: Tomé, aqui estou, Tomé, o que tu precisas, eu estou aqui para apresentar. É por isso que ele vem e diz assim: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, coloque a mão do meu lado. E a orientação que todos precisamos usar para a nossa inspiração na vida, toda a vida, mas a vida espiritual: pare de duvidar, pare, confie. Eu posso imaginar com muita certeza do que estou imaginando, que alguns de nós, em algumas situações, precisamos exatamente isso: parar de duvidar. Para crentes é assim: confiar de novo. E cada vez que nós confiamos de novo, mais fortalecidos nós ficamos, porque experimentamos esta, entre aspas, dúvida, mas esta convicção. A razão
A razão porque muitas vezes, quando nós estamos fazendo o sepultamento de um ente querido que é crente, nós ficamos fortalecidos, apesar de estarmos tristes, é por causa da convicção consolidada, especialmente no texto de 1 Tessalonicenses 4, né? Amados, não se entristeçam como os demais, porque os nossos que partiram crendo em Jesus estão seguros, e inclusive na volta de Jesus, em primeiro lugar tem a experiência com Ele, e depois nós. É verdade. Cada vez que nós temos consolidada a nossa confiança, nós somos fortalecidos. Então o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: olha, continue confiando, porque vale a pena. Não sejas incrédulo, mas crentes. E aí tem uma parte no texto que é tão preciosa, né? Quando Tomé, diante das evidências que precisava, ali não é o Espírito Santo como para nós, ali é a experiência real, né? Logo depois da ressurreição de Jesus, ele só disse o que era possível dizer: Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque me viu, você creu? Qual seria a resposta de Tomé? Que era honesto. Sim, é verdade, Senhor. O texto não diz tudo, mas com certeza é diálogo. Porque me viu, você creu? Sim, Senhor. Felizes os que não viram e creram. Aí vem uma aplicação poderosa. Porque estes felizes os que não viram, somos muitos de nós, e alguns outros que neste tempo, quem sabe agora, estão confiando em Jesus, sem ver, porque ressurreição é fato histórico, meus amados, é uma vez por todas. O texto diz, em outras afirmações bíblicas, ele morreu de uma vez por todas, ele ressuscitou de uma vez por todas. Ele não ressuscita toda vez que nós cultuamos, como querem alguns, em algumas doutrinas por que não chamar de maneira assim grande, né, completa, cristãos de alguma forma. Não, morreu uma vez, ressuscitou uma vez, e continua oferecendo a oportunidade para nós dizermos o que Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Meu tem a ver com pessoal. Você não pode dizer: o pastor crê, eu serei beneficiado por tabela. A mamãe crê, meu pai deu um excelente exemplo, meu marido foi um exemplo, a minha esposa também. Não há tabela, mas é direto. Senhor meu e Deus meu. Quando nós dizemos Senhor meu, Deus meu, nós experimentamos grande paz, a paz que só Jesus dá. É a certeza de vida abundante aqui, eterna, nos céus. Por esta razão, Jesus, cada vez que ele se aproximou primeiro dos discípulos sem Tomé e depois discípulos com Tomé, ele diz a mesma coisa: paz, paz. É assim que ele diz: paz seja com vocês. E nós todos precisamos desta paz. Esta paz é com Jesus. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, ele diz. É paz com Deus, há muitos textos impressionantes, Romanos 5:1. É paz comigo mesmo, e é paz com os outros. E é tudo ligado, o benefício é completo. Mas tudo começa quando eu e você declaramos para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Como eu disse inicialmente, eu aprecio muito aquele hino: adoro Cristo vivo, na terra Ele está. Mesmo se os homens o rejeitam, eu continuo confiando nele. A minha oração sincera é que todos nós que já pertencemos ao Senhor, sejamos neste tempo e continuemos assim, fortalecidos na convicção de que há sim vida eterna
porque Jesus já inaugurou esta vida. Ele é as primícias dos que dormem. A minha oração é também por aqueles que entre nós, e alguns há tanto tempo, mas que continuam com as suas dúvidas. Qualquer que seja a razão da sua dúvida, creia, porque não há outro remédio para o perdão dos nossos pecados e para a experiência gloriosa de vida abundante e vida eterna. Amados, que Deus continue a nos inspirar. Que privilégio nosso de podermos, nestas últimas semanas, ter pensado muito a respeito deste assunto. Mas a verdade é que só pensar sobre o assunto não é suficiente. Nós precisamos meditar nisso e precisamos comunicar isso nas formas como Deus nos permitir fazer. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, que ressuscitou e por isso disse: eu vivo, vós vivereis. Amém. Amém.